Olá pessoal, vamos finalmente abrir nossos potinhos de tinta, molhar os pincéis, colocar todo mundo para trabalhar. Para vocês que estão chegando agora no canal, bem-vindos, não deixem de assistir a todas as dicas dos vídeos anteriores para não perder nada. Eu sou a Rose do Ateliê Rose Pinheiro. Agora que o nosso desenho já está passado para o tecido, no caso aqui é um tecido de sacaria, que este vai ser um pano de copa. Nós vamos começar a pintá-lo e para isso temos que determinar quais cores vão ser utilizadas. Neste caso, o barrado do pano de copa já foi determinado que ele será um tecido desta cor. Então, vamos tentar trabalhar as cores de forma a que elas não briguem com este tecido, como eu já expliquei lá no vídeo sobre composê. Aqui eu separei já algumas cores, eu vou estar mostrando para vocês, mas durante a pintura, se houver alguma alteração, alguma mudança que pode ocorrer, eu vou estar informando. Eu tenho aqui uma tinta que eu já coloco uma etiqueta como pele, que eu uso muito para pintar bebezinhos, menininhas e tudo, eu já deixo ela misturada. Ela nada mais é do que uma mistura de salmão bebê com amarelo pele, com branco, e às vezes eu ponho um pouquinho de pêssego, mas o pêssego geralmente eu uso para fazer a sombra. Então, eu deixo ela já numa cor já misturada, porque eu não gosto de usar o amarelo pele sozinho. Ele deixa uma cor muito amarelada na pele. No caso da menininha, parece que tá com um problema de fígado. E para usar só o salmão bebê, ele fica muito rosado. Então, a mistura dos dois e depois você vai dosando um pouquinho de branco, você consegue atingir a cor que você gosta, do seu gosto para a pele. Aqui eu separei, como esse tecido aqui, vocês podem ver que ele tem uma coloração rosa diferente. Então, eu tô usando este aqui que chega um pouquinho mais perto desta cor, é o rostinho de boneca. E para fazer o sombreado, a gente pode estar usando um tom mais escuro, no caso aqui eu peguei o rosa chá, ou eu vou estar testando se este aqui fica melhor. Esse aqui é o mauve. Então, vocês podem ver que ele chega mais próximo. Ele é um rosa assim que puxa para o marrom, igual o tecido, né? Mas a gente tem que estar testando antes. No caso aqui, eu vou estar usando alguns tons de marrom, tanto para cabelo, como estampadinhos e outros, né? Então, eu peguei aqui, esse aqui é o jatobá, o rústico a gente usa muito, gente, para contorno, vocês vão estar percebendo. E aqui eu peguei dois tons de marrom, que parecem serem iguais, mas depois eu vou mostrar, explicar para vocês a diferença de vocês estarem vendo um tom e outro. Já que esse aqui é o jacarandá e esse aqui é o terra queimada. Eu vou estar mostrando para vocês a diferença depois que eu abrir. Temos também aqui um camurça e o sépia. Então, eu vou partir dessas duas cores para estar pintando a botinha da menina, ok? E temos aqui alguns coadjuvantes, que vocês já falei sobre eles, que é o aquarela silk, o diluente e o clareador incolor. Eu separei já alguns pincéis, pode ser que eu use outros durante a pintura, mas aí eu vou falando para vocês. Uma espátula para tirar a tinta do potinho. Aqui eu tô mostrando para vocês o pincel da Castelo 547, número 6. Ele é retinho na ponta. Um outro que segue mais ou menos o mesmo estilo, só que ele é da Contour 421, número 2. É este aqui.
um chanfrado, esse no caso é o 427 da Condor número 8, um estilo língua de gato mais pequenininho para alguns cantinhos, esse é o Castelo 548 número 2, um outro para preenchimento, que é o Condor 486 número 6, esse aqui, gente. Eu peguei dois filetes aqui da linha 422, que é o 00 e o 000, que é o mais fininho. Vou usar um ou outro. E um aqui maiorzinho, mais gordinho, sempre tem um assim, né, mais gordinho. Esse aqui é o Condor 482 número 8, que eu uso muito para esfumar aqui para fazer aquele fundo. Então, esse mais gordinho, maiorzinho assim, ele facilita bastante. Bom, vamos começar com esses materiais e conforme a pintura for evoluindo, se houver necessidade de pegar outras cores de tinta, outros pincéis, eu vou informando para vocês. Vamos lá? Bom, gente, eu peguei esse desenho aqui, que ele não é tão difícil, não é dos mais simplesinhos, mas também não é dos mais difíceis. Para estar explicando para vocês o conceito de luz e sombra. Como ele tem, vamos assim dizer, áreas grandes, assim, eu acho que eu vou conseguir estar explicando para vocês aonde tem luz e aonde tem sombra. A questão das cores, pessoal, é assim. Vocês escolhem as cores que vocês quiserem, de acordo, às vezes, com algum tecido escolhido ou com o gosto de vocês, pintam primeiro e depois escolhem os tecidos, como eu já expliquei. Na questão dos pincéis, é muito importante vocês identificarem o seguinte: eu passei algumas referências, mas da mesma forma eu estou mostrando para vocês. Olha, esse é um pincel redondo, gordinho, com bastante cerdas, que ele é bom para esfumar essas áreas ao redor do desenho. Vocês podem não achar esse, mas pode achar um outro similar. A mesma coisa acontece com os pincéis filete. Filete é filete, seja da Condor, da Castelo ou qualquer outro. É importante vocês não se prenderem às denominações que eu ou outras artesãs passam. Vocês têm que encontrar o pincel de vocês. Esse pincel é um pincel de cerdas macia, que ele é quadradinho na ponta, vocês estão vendo? Da mesma forma, este daqui. A diferença é que um é maior, outro é menor. Chanfrado é chanfrado, seja da Condor ou qualquer outro. Língua de gato é língua de gato. Tem vários no mercado. Olha, esse daqui também é quadradinho, só que a diferença entre este e este outro é que um é mais comprido e o outro é mais curtinho. Quanto mais comprido for, maior controle você vai ter que ter na hora de você pintar. Quanto mais curtinho, você vai ter um controle mais fácil. Mas aí é de cada um. É que nem eu falei, cada uma vai achar o seu pincel, aquele que você se dá bem e aquele que você consegue pintar bem com ele. Por isso que eu falei, não vão comprando um monte de pincel de uma determinada marca, porque às vezes vocês fazem isso, ele é ótimo para mim e vocês se dão melhor com o outro. Então, tomem cuidado com isso. Vamos experimentar um de cada marca, um de cada... como é que eu vou dizer? Um de cada linha. Aí, se você gostou daquela linha, você compra o maior, o menor, né? Porque cada um tem a numeração que vai do menor para o maior, ok? Então, pensem sempre isso. Quando vocês verem eu ou qualquer outra professora ou artesã pintando, e vocês, gostei do jeito daquele pincel, ok, vai lá, compra um daquela linha e experimenta. Se vocês gostarem mesmo, aí vocês compram os demais. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito da bandejinha onde vocês vão fazer as misturas das tintas. Quem tem uma vasilhazinha assim plástica,
Esse aqui é um godê que a gente compra, mas pode ser uma tampa de margarina, uma tampa de pote de sorvete, também dá muito bem para fazer isso. Ou pode estar utilizando essas bandejinhas de isopor, que normalmente quando nós compramos alguns alimentos vem depositado nessas bandejinhas, e vocês podem estar aproveitando elas. Algo a respeito dessa bandejinha que eu vou falar que já aconteceu comigo. Eu não observei bem, e como isso aqui é isopor, né, ele tem, vamos assim dizer, ele é meio frágil. E a bandejinha que eu estou falando, ela tinha uma pequena rachadurazinha que eu não percebi. Então, o que acontece? A hora que eu coloquei a tinta que eu estava trabalhando, nós trazemos a bandejinha assim, para perto do desenho, onde a gente está pintando. Então, a gente pega a tinta, né, e traz pro desenho. Eu não percebi, aí quando eu ergui isso aqui, tinha manchado o meu tecido. Depois eu consegui arrumar, porque tem algumas manchinhas assim, a gente faz depois uma coraçãozinho, borboleta, bate um stencil, enfim. Às vezes dá para arrumar, mas pode ser que não dê. Dependendo da tinta que vazar, tudo pode ser que não dê. Então, tomem cuidado quando vocês forem reutilizar qualquer bandejinha, qualquer tampa de margarina, tudo, vê se não tem rachadura no verso, para não acontecer de manchar o tecido de vocês. Não se esqueçam que vocês precisam ter aqui do lado um paninho para estar enxugando os pincéis e tirando o excesso de tinta. Esse paninho, durante o uso, para quem tá começando agora, já pega os hábitos corretos, né? Não traga esse pano para cima do tecido, porque você pode ter limpado aqui, no caso, uma tinta e ela tá molhada, foi para baixo e você trouxe aqui e vai borrar o seu tecido. Esse pano é de limpeza, então, vamos assim dizer, de limpeza, tá sujinho, fica ali do lado que for melhor para você, né? No caso aqui eu sou destro, então vai ficar do meu lado direito, para tá limpando os pincéis, fora da minha área de trabalho. Este pano é um pano e não vai ter recuperação. Então, gente, é uma camiseta velha, um pedaço de lençol velho, qualquer coisa, qualquer tecido que você tenha em casa que seja absorvente, não solte pelinho, para você tá limpando, enxugando os seus pincéis. Pode até, no caso, você comprar, de repente, um desses panos de saco de chão, né, que é mais baratinho, corta ele em 4 e já deixa para isso. Isso aqui dura bastante, muitas e muitas e muitas pinturas, tá? Então, não é um custo, assim, que você vai ter. É algo que você vai usar que você já tenha. E não se esqueçam também, lembra que eu falei de ter um pedacinho de tecido branco, um retalhinho, onde a gente testa as tintas. Lembra que eu falei nesse desenho? Nós vamos testar, por exemplo, qual sombra vai ficar melhor, se com este ou com este. Eu não vou testar direto aqui, eu dou uma testada primeiro no retalhinho. Outra coisa, pessoal, isso é muito controverso, mas eu vou passar para vocês aquilo que é da minha experiência, o que eu acho melhor. Cada uma faz de acordo com o que ela acha melhor. Então, não tô aqui falando mal de ninguém, tá? Nem dizendo que as outras artesãs estão fazendo errado, mas eu tô falando da minha experiência. Tem muitas artesãs que pintam direto da tampinha para o desenho. Eu não faço isso, por vários motivos, tá? Primeiro, aqui na tampinha não é raro, principalmente quando a tinta já vai indo pro final, dela ficar uma tinta assim, com gruminhos e tudo, isso você vai trazer para sua pintura, depois para tirar é meio ruim. Aí algumas vão falar, mas é só pingar o diluente aqui, o aquarela silk, ok, tá bom. Mas outra coisa que eu não gosto, durante a pintura, eu não deixo meus potinhos de tinta aberto. Eu moro numa região, por exemplo, agora é verão, faz um calor terrível. Isto é tinta, isto é químico. O próprio fabricante fala que as tintas têm que ficar num potinho bem fechado. Vocês podem ver que todas vêm
num potinho onde ele é rosqueado, que é para não ficar entrando ar lá dentro. Toda vez que ela fica muito tempo aberta, ela vai secando, porque isso aqui é uma tinta à base de água. Então, ela vai secando e vai ficando dura. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é sujar muito o potinho, ou então eu coloco aqui diluente, aquarela silk, ou eu molho na água e venho com o pincel aqui, depois isso aqui volta para lá. Tinta que você tá usando não é para voltar pro potinho. Então, pode ser que em alguns casos, vamos supor que eu pegue essa tinta para fazer a cobertura de todo o cabelo aqui bem rapidinho, só a cobertura. Então, eu vou fazer com um pincel maior, de forma mais rápida, e só vou usar ela. Então, eu posso até pegar direto ali da tampinha do potinho bem rapidinho, em seguida eu vou tampar o potinho, ok? Aí vem a parte de fazer sombra, que eu vou pegar uma segunda, uma terceira cor. Então, eu vou passar essa tinta pra cá, mais as outras duas ou três, não sei. E aqui que eu vou fazer a mistura. Então, aqui que eu vou fazer a mistura, aqui que eu vou usar. Aí, tem muita, principalmente quem não tem experiência, eu já fiz muito isso, você pega e põe muita tinta aqui. Aí, sobra aquele monte de tinta. Pode voltar pra lá? Não, não pode. Porque ela já pegou ar, você já mexeu com o pincel, já foi água, já foi muita coisa. Você volta ali, você estraga a sua tinta. Então, isso é uma forma que eu tô ensinando de preservar essa tinta, porque eu tenho tinta aqui que já até passou da validade, mas ela tá perfeita, tá com o mesmo cheiro, tá perfeita, ok? Então, sempre mistura de tinta na bandejinha, não na tampinha. Esse é um conselho que eu estou dando, cada uma faz de acordo com o que achar melhor. E tem muitas assim que faz, aqui eu preciso de um tiquinho de branco, aí pega o branco lá, vem na pintura, depois volta aqui, aquele branco fica aqui, ou aquele mais escuro. Então, vai contaminando a cor, vai alterando. Então, para vocês terem a tinta perfeita, peguem o hábito de fazer dessa forma, sempre utilizar o pratinho. Terminou de pegar a tinta, no caso aqui, eu uso sempre uma espátula, eu pego com a espátula, coloco no pratinho e tampo imediatamente, tá? E sempre de pouquinho. A gente usa tão pouquinho, às vezes, gente, eu tenho que fazer, por exemplo, um cantinho de nada aqui. Aí sim, eu vou lá, pego um pouquinho, trago aqui, pinto aquele cantinho e tampo. Mas fora isso, as misturas todas na bandejinha. Uma coisa que eu costumo fazer também, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês verem, né? Quando vocês rosqueiam, depois de um tempo vocês abrem, às vezes vocês acham esses gruminhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Isso aqui, vocês vêm com o paninho e podem estar limpando. Ou então, eu sempre tenho também um rolinho aqui de papel higiênico próximo, que eu não tô com ele aqui em mãos. Eu pego um pedacinho de papel higiênico e dou uma molhadinha nele e passo aqui em volta, deixo sempre limpinho, para que isso aqui não aconteça de cair lá. O que que é isso daqui? É a tinta já seca. Ela entrou em contato com o ar, ficou ali aqui na rosca da tampinha, e aí ela acaba endurecendo, certo? Isso é normal. Agora, vamos falar de tinta mesmo com todos esses cuidados, passou um tempo, minha região é muito quente e a minha tinta ficou grossa. O que que eu faço? Deixa eu só pegar uma aqui para vocês verem, só um minuto. Gente, eu não tenho assim aqui uma tinta que esteja tão grossa para mim mostrar para vocês, mas eu escolhi uma aqui, acho que vai dar para mim tá explicando a diferença. Essa aqui é uma tinta nova. Eu já vi muitas pessoas reclamando, a tinta tá vindo grossa, tá vindo assim, não sei o que. Essa aqui, gente, é a textura. Deixa eu pegar aqui com a espátula. Essa aqui é a textura normal da tinta, que eu acho que seja. Sou química, mas é uma tinta mais grossa, mas ela está macia. Então, dá pra tinta ir direto daqui
pro tecido, ok? Só um momento. Aqui, no caso, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ela tá um pouquinho, já uma tinta mais usada. Deixa eu tentar focalizar, gente. Ela tá um pouquinho, a gente percebe que ela tá mais grossa. Peraí. Olha, ela não pinga, tá vendo? Ela tá um pouco mais grossa. Essa aqui é uma textura que a pessoa, às vezes, eu vejo a pessoa falar, ah, minha tinta tá estragada, veio estragada, tudo. Então, não tá, não. Não tá fedida, não tá nada. Ela só tá um pouquinho mais grossa. Como que eu faço pra, vamos assim dizer, consertar essa tinta? Uma forma de amolecer a tinta, gente, é vocês colocarem ela na própria bandejinha. Ó, saiu até um pedacinho aqui, tá vendo? Vocês colocarem ela na bandejinha e diluir ela com água. Ou, quem tem, usa o diluente ou aquarela silk. E aí você pinta o seu desenho normalmente. Mas se ela chegar a ficar mais grossa ainda, que ela chega a ficar bem pastosa, assim, de uma forma assim que vocês falam, nossa, tá difícil até para diluir. Então, o que vocês podem fazer? Podem estar colocando, eu faço isso já há algum tempo e até agora as tintas que eu fiz isso não estragou. Mas eu tomo cuidado também assim, vamos supor. Vidrinho de tinta eu não jogo fora, acabou, eu guardo ele. Por quê? Se eu tiver, como aconteceu com a minha tinta branca. A tinta branca, ela tem... Isso acontece com mais frequência com tintas que tem mais pigmento. A branca tem bastante pigmento. Então, o que eu fiz? Eu peguei parte daquela tinta que estava bem grossa, coloquei no vidrinho que está vazio, coloquei um pouquinho, gente, quando eu falo um pouquinho, é um nada de sal lá dentro e chacoalhei. Só isso já mudou a consistência e ela já ficou, ó. Tá escutando o barulhinho? Já bem diluída, bem líquida. Então, é um tiquinho de nada. Aí, se ainda não foi o suficiente, se acha que a tinta ainda tá grossa, põe mais um tiquinho de nada, porque senão ela fica aguada demais e vocês perdem a tinta. E se perder também, não perdeu tudo, né? Como eu disse, tira e faz isso num potinho. E deixa a outra lá que tá um pouquinho mais endurecida, quietinha lá, guardada, longe do sol. Então, eu já expliquei pra vocês, tinta não se deixa no calor e no sol. É químico, vai alterar. E isso vale também, às vezes a gente compra uma tinta que ficou lá no armarinho no sol, exposto lá no sol, e chega em casa a tinta tá ruim, né? A gente tem que tomar cuidado também aonde a gente compra, como que a pessoa faz o armazenamento dessas tintas. Então, é assim, a tinta vem nessa consistência, ela não vem rala, diluída. Deixa eu abrir essa daqui para me mostrar para vocês. Essa é a que eu diluí com sal, ela tá bem, tá líquida, ó. Tá vendo? Então, essa é uma consistência boa de se trabalhar, né? Então, eu deixei ela nessa consistência. Mas isso é uma tinta que eu uso bastante, tudo. Se fosse uma outra, tipo essa que eu uso menos, colocaria na bandejinha, usaria o diluente ou mesmo água. Bom, pessoal, iniciando aqui a pintura, eu vou começar a pintar pelas partes onde a cor é pele. Então, eu estou usando aqui, coloquei aqui na bandejinha, o amarelo pele, aquela cor já misturada que eu falei pra vocês, né, pele. Coloquei um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo pele, um pouquinho de pêssego, pra gente ir fazendo a luz e sombra, tá? Nosso foco aqui hoje para eu mostrar para vocês é estar explicando sobre luz e sombra. Então, vamos lá. Bom, pessoal, iniciando aqui a pintura, eu vou começar a pintar pelas partes onde a cor é pele. Então, eu estou usando aqui, coloquei aqui na bandejinha, o amarelo pele, aquela cor já misturada que eu falei pra vocês, né, pele.
coloquei um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo pele, um pouquinho de pêssego, pra gente ir fazendo a luz e sombra, tá? Nosso foco aqui hoje para mostrar para vocês é estar explicando sobre luz e sombra. Então, vamos lá. Nessa primeira etapa, eu umedeci o pincel, tirei o excesso, umedeci na água mesmo, tirei o excesso, e agora eu vou estar fazendo essa parte que é de preenchimento. Bom, eu fiz todo o preenchimento com a cor pele, já a minha misturinha pele. Então, agora eu vou estar dando o sombreado enquanto a tinta ainda está molhada. Por conta disso, eu vou fazendo por etapas. Então, eu faço primeiro o rostinho, depois o braço e depois as perninhas. Aqui eu venho com a cor que é o amarelo pele puro. E eu vou sombrear, vou colocar um pouquinho aqui aonde está o cabelo. Sempre que vocês forem pintar uma bonequinha, um bonequinho, um bebezinho, sempre tem que fazer primeiro a pele para depois o cabelo. Porque vocês fazem a pele e depois, às vezes, e não nesse caso, mas às vezes tem franja, o cabelo vem assim por cima da pele. Então, dessa forma, fica o desenho não vai ficar falhado. Então, vocês podem ver aqui, se eu tenho o cabelo que ele cai por cima do rosto aqui, ó, essa franja dela, então, essa parte aqui de baixo vai fazer uma sombra. Essa sombra, a gente sempre utiliza um tom um pouco mais escuro do que o tom normal que você está utilizando. Então, aqui, vocês podem ver, eu escureci um pouquinho. Eu posso vir ainda com aqui, essa parte aqui mais embaixo, um pouquinho do pêssego. E aí, eu vou espalhando. Por que que a tinta tem que estar úmida? Porque vocês veem, eu coloco bem pouquinho no pincel, vou lá na beiradinha e venho puxando pra dentro. Então, aqui perto da bochechinha dela, posso utilizar também a gosto, tá, gente? Um pouquinho de pêssego aqui próximo ao cabelo. Aqui ainda eu posso estar aproveitando que está úmido, pegar um pouquinho do rosa chá, muito pouquinho. Vocês verem que até agora eu tô usando o mesmo pincel. Eu tô tirando todo o excesso do rosa chá e eu vou vir aqui, ó, fazendo movimentos circulares, fazendo uma bochechinha, dando um coradinho nela. Não lavei o pincel, não limpei. Estou distribuindo as cores, olha. Nesse ponto aqui do meio é onde o nosso foco de luz. Então, eu posso vir com um pouquinho, um nada, gente, pouquinho é um nada, de branco. Branco é uma cor perigosa, gente, como o branco, o preto também. Muito pouquinho, e vem trazendo e vem dando uma luz e espalhando. Dessa forma, nós temos o rostinho dela pintado. Depois de seco, nós podemos estar verificando se há necessidade de colocar mais sombra ou mais luz. Vamos continuar, então, agora pintando o bracinho.
Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo eu preenchi o bracinho. Gente, sempre coloquem bastante tinta, não economiza não, porque depois que seca o desenho fica falhado. Então, já tá todo preenchido com a cor pele. Aqui, no nosso conceito de luz e sombra, a mãozinha dela está por cima do rosto. Isso significa que aqui embaixo tem sombra e aqui em cima pega a luz. Então, eu vou vir com um pouquinho de branco, vou espalhar aqui pelo meio da mãozinha dela e pelo meio do braço descendo. Vocês estão vendo? E agora, com um pouquinho do pele, a cor pele, amarelo pele puro, não a misturinha que nós passamos por baixo, eu venho fazendo quase que um contornozinho em volta, para dar um pouquinho mais de cor, mas não acabar com essa iluminação que nós fizemos. Seguindo o mesmo conceito daqui, podemos colocar um pouquinho de pêssego mais aqui para baixo, se a luz tá focada mais em cima, então aqui mais embaixo nós temos mais sombra. Então, eu venho com um pouquinho do pêssego. Aqui perto do punho, onde faz a dobrinha. É de observar o desenho, gente, olhar, pensar aonde é que vai estar essa sombra. Aqui, espalha um pouquinho, não queremos nada marcado. E nós temos aqui uma mão pronta. Vamos para a outra. Eu estou usando o mesmo pincel, mas para quem é iniciante e tiver mais dificuldade, pode trocar o pincel por um menor para estar fazendo esses cantinhos. Bom, pessoal, aqui preenchido é a mesma coisa. Eu vou vir aqui com amarelo pele, vou fazer uma sombra aqui embaixo do copinho do sorvete, que ela está segurando. Perto do punho. E aqui próximo ao vestido. Se o vestido passa aqui, o braço tá vindo de baixo, então ele vem com sombra, que ele está embaixo. Um pouquinho do pêssego. Um pouquinho do pêssego aqui em cima também. Puxando. E um nadinha de branco, gente, para dar essa iluminação aqui no meio, onde vem a luz. Agora, vamos, com a mesma cor, pintar a perninha dela, porque ela não está de meia. Então, vamos estar pintando a perninha também das mesmas cores. Vamos lá. Cor pele, eu vou vir com, vocês vejam que essa perninha está por cima, essa está atrás. Então, aqui, entre a junção de uma e outra, eu vou estar fazendo uma sombra. Da mesma forma que eu vou estar fazendo sombra nessa parte embaixo do vestido. O vestido faz sombra, então, temos aqui. O joelho também tem aquele nozinho, né? Então, embaixo do nozinho, eu coloco um pouquinho de sombra.
e perto aqui da onde está entrando no sapato. Venho com um pouquinho de pêssego também e passo nos mesmos lugares onde eu fiz a sombra, pra tá dando uma corzinha mais rosada ao invés de uma cor amarelada. Aqui, no caso, nós vamos fazer o branco na parte alta do nozinho do joelho. E um pouquinho aqui nesse meio. Vocês viram que é bem pouquinho, é bem sutil. E essas sutilezas é que deixam o desenho bonito. Aqui eu vou estar corrigindo um pouquinho mais de branco nessa área, pessoal, um pouquinho mais aqui, ó. Quero um pouquinho mais de luz. Aqui. Depois do desenho seco, nós podemos entrar também com a luz seca, que eu vou estar mostrando para vocês. Nós estamos, nesse momento, fazendo sombra e luz molhado, ou seja, na tinta ainda molhada. Aqui nós preenchemos, então, os bracinhos e as perninhas. A partir daqui, nós vamos estar entrando com outras cores. Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o terra queimada e o jacarandá? Porque nós vamos agora fazer o cabelo. Então, como nós estamos falando de cores, de tons, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte. Deixa eu pegar uma espátula. Eu coloquei naquele paninho de teste, que eu sempre uso aqui do lado. Esta cor aqui, eu até deixei vazar aqui mais diluído para vocês perceberem melhor na câmera. Esse é o terra queimado e este é o jacarandá. Se vocês olharem os dois potinhos, não dá quase para perceber, dá a impressão que os dois são iguais. Mas por que que eu tenho o meu paninho de teste? Esse aqui, eu diria assim, que ele é até uma cor meia arroxeadinha, enquanto que esta aqui é uma cor assim, mais marrom mesmo, marrom terra mesmo. Então, para vocês, quando forem usar uma cor ou outra, testa, se vocês ainda nunca usaram, não lembra que cor que é, testa, para num paninho separado, para não errar no desenho. Aqui no caso eu quero uma menininha de cabelo castanho, mas com os tons assim, um pouco mais escuro, mais pro terra mesmo. Então eu vou estar fazendo a cobertura do cabelo em camurça, que é uma cor mais clara, eu faço toda a cobertura, depois eu venho fazendo a sombra e puxando com o jacarandá, que é essa cor terra, e depois eu posso pegar um tom mais escuro, que aí eu passo para vocês o nome quando eu for utilizar, para estar fazendo ainda mais sombra ou definindo melhor o cabelo dela, ok? Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho maior, eu vou estar pegando este pincel para fazer o preenchimento mais rapidamente antes que seque. Então, eu umedeço levemente ele com água, tiro o excesso no paninho e começo a passar a tinta.
Bom, pessoal, aqui eu preenchi com o camurça, né? Vocês estão vendo. E agora eu vou começar a vir com as sombras para definir este cabelo. O cabelo dela, né, ele não é lisinho, ele é meio ondulado. Então, eu vou estar definindo com a cor mais escura os movimentos do cabelo. Depois, eu venho com mais sombra e com mais luz para definir melhor, ok? Vocês viram que durante o processo eu troquei de pincel para estar fazendo as partes aqui onde é menor e mais pertinho do rosto. Aqui eu ainda tô terminando de pintar para deixar a cobertura com bastante tinta, para a próxima tinta que eu for entrar, ela realmente deslizar. Aqui nesse meinho aqui, ela tem como uma divisão. Então, olha, eu venho com a tinta ali e venho puxando. Eu molho de novo o pincel pouquinho, tá, gente? Do lado de cá agora, o contrário. Venho com a tinta e vou puxando nesta divisão. Então, isso já vai dando a cor, outra cor do cabelo. E já vai definindo. Aqui, idem, ela tem aqui uma divisão que vai puxando. Por enquanto, eu só tô dando a cor, não tô definindo fios de cabelo. Aqui, idem, ela tem uma outra divisão. E aí, vem o cabelo. Deixem sempre o desenho próximo de vocês, para vocês irem olhando esses detalhes e trabalhando com ele. A parte do centro, ela sempre tem mais luz. E aqui a parte onde o cabelo abaixa, ela tem sombra. Olha, eu tô dando batidinhas aqui, para ficar bem definido essa divisão. E aí, eu puxo. Espalha bem a tinta. Aqui é onde tá um elástico. Então, onde prende mais, tem uma sombra aqui. E puxa. Aqui, o rostinho dela está por cima e o cabelo por baixo. Isso significa que tem uma sombra aqui. E aí, nós puxamos, para não deixar marcado. O elástico está aqui, então, se puxa a sombra para baixo. Como eu coloquei pouca tinta na bandejinha, só. Então, a tinta começa a secar porque tá calor. Eu molhei o pincel, tirei o excesso, molhei na água mesmo. Tirei o excesso. E agora, venho aqui puxando. Estão vendo que já está mudando a cor do cabelo dela da maneira como eu queria. Vocês me desculpem, o carro dos ovos passando. Não tenho como, se eu parar agora eu não consigo mostrar esse processo para vocês, a tinta tem que estar úmida. Então, vamos ter que lidar com o barulho. Aqui também tem um elásticozinho. E
aí vem o cabelo. E a última pontinha, que ali depois nós vamos trabalhar com o pincel filete. Aqui é a gosto, vocês vão escurecendo o cabelo conforme o gosto de vocês, mais claro, mais escuro. Gente, hoje tá demais, aqui é um carro de som atrás de outro carro de som, é incrível. Aqui, mesmo processo, em volta do rostinho dela, sombra, sendo que a luz vai estar mais do outro lado. Um pouquinho mais aqui, vocês veem que conforme o tecido vai puxando a tinta, a necessidade de a gente vir e dar os retoques onde você quer mais intensidade na tinta. Aqui vocês podem já começar a dar uns movimentos de cabelo mesmo. Pensa que vocês estão penteando o cabelo, é mais ou menos isso, não tem muito segredo. Vamos desmistificar essa história de que fazer cabelo é muito difícil. Tem uns cabelos muito elaborados, mas não é o caso aqui. E lá vem outro carro de som. Você dá pra acreditar num negócio desse? Aqui, pessoal, a bochechinha dela por cima, o cabelo por baixo. Então, no cabelo tem sombra. Aqui, vamos assim dizer, aqui em cima, assim, ele pega mais luz. Aqui, ele tá mais escondido embaixo aqui do rostinho dela, e embaixo do objeto que ela está segurando. Então, automaticamente, ele vai ficar mais escuro, puxa mais sombra deste lado. E aqui o cabelo vai lá para trás do vestidinho. Nesse processo, vocês podem deixar o cabelo secar e depois voltar a fazer mais sombra e mais luz e definir a questão dos fios. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais marcado onde ele faz as ondulações, o cabelinho dela faz ondulação. A tinta já tá secando, tá bastante calor aqui. E vamos voltar depois aqui, terminar esse cabelinho. No momento, tem que ter a paciência, esperar secar essa etapa, ver se tá todo coberto o cabelo. Trazendo um pouquinho mais de tinta mais diluída, mas para escurecer um pouco. O cabelo dela não é para ficar na cor camurça, o camurça foi só uma cobertura. Sempre a cobertura bem mais clara, para poder deslizar a tinta, que vai ser realmente a cor. Ok? Vamos dar uma paradinha agora para secar e podemos, então, pintar uma outra parte do desenho.